caro diácono, irmãs e irmãos aqui presentes, mas também aqueles que nos acompanham pela rádio, pelas redes sociais. Nós celebramos hoje a dedicação da Basílica do Latrão. Como já foi falado no comentário inicial, eu não vou repetir, a gente sabe que a Catedral de Latrão é a Basílica Catedral de Roma e, portanto, a Catedral do Papa, porque o Papa, antes de tudo, ele é o Bispo de Roma e, portanto, essa catedral a gente fala normalmente que é a Catedral do Papa. E é interessante também observar que essa catedral foi construída pelo imperador ainda, Constantino. E a gente sabe que o cristianismo se tornou uma religião oficial do império no tempo desse imperador. Antes, os cristãos eram perseguidos, eram assassinados, foram acusados várias vezes de tentar destruir Roma, quando na verdade os cristãos cuidavam dos pobres, dos abandonados daquele império. Os cristãos que faziam o sepultamento digno daquelas pessoas que para o império não eram consideradas como pessoas, Então, os cristãos que daquele tempo foram muito perseguidos, mas com esse imperador, então, ele se tornou cristão e, consequentemente, como todo rei que se convertia, a religião do rei era a religião do povo inteiro. E por isso, então, o cristianismo virou a religião do Império Romano. Claro que a gente sabe que isso não foi assim de uma maneira pacífica e que verdadeiramente nem todas as pessoas se tornaram cristãos. Eram cristãos porque o imperador era cristão, mas na sua vida cotidiana não tinham nada de cristãos. Como ainda hoje também no nosso país, que é dito cristão, mas que a gente sabe que na verdade muita gente não encontrou com Jesus ainda. E por isso a nossa missão continua sempre pertinente. A igreja tem a missão de continuar a anunciar Jesus Cristo ao mundo. E é a nossa missão ainda hoje. Nada de cruzar os braços, nosso país é um país cristão, não precisamos fazer nenhum anúncio. Isso é um engano, não? Então, para nos situar, nessa liturgia de hoje, nós celebramos então a dedicação dessa igreja, que tem uma relevância muito importante na própria história nossa. E é por isso que todas as igrejas do mundo celebram o dia de hoje. Porque também é um ponto de comunhão, de unidade da igreja. Se é a igreja do Bispo de Roma, e o Bispo de Roma é o Papa, portanto, no Papa, todas as outras igrejas têm esse ponto de comunhão. O Papa é o ponto de comunhão dos cristãos romanos, que somos nós. Porque a gente sabe que a igreja ela é maior do que a igreja católica apostólica romana. Existem outras igrejas cristãs que estão em comunhão com o Papa. Existem outras igrejas cristãs católicas que estão em comunhão com o Papa. Nós não somos os únicos. Porém, o Papa é esse ponto de comunhão, esse ponto de unidade. E hoje nós celebramos essa dedicação da Basílica do Latrão. Entretanto, a Palavra de Deus, a gente não pode esquecer, hoje é dia de celebrar a Palavra de Deus. Tem todos esses outros elementos que a gente reza, mas é a Palavra de Deus que nos nutre. Portanto, no domingo nós devemos escutar a Palavra de Deus. E hoje a Palavra de Deus nos fala da relação com o templo. A primeira leitura do profeta Ezequiel mostra que do templo brotava um rio, e onde o rio tocava, a vida acontecia. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui apenas por uma devoção, nós estamos aqui porque daqui brota a vida, daqui a vida é alimentada, e a vida no seu sentido amplo, que não se termina apenas com esse tempo histórico nosso, a vida perpassa toda a história, a gente fala da vida inteira até a vida eterna, a vida é eterna, e é do templo que o profeta fala que brotava um rio, e desse rio a vida era manifestada. Portanto, irmãos e irmãs, vir à igreja, esse templo, não é apenas uma construção de pedra, também a gente pode olhar assim também, mas para nós que temos fé, é desse templo que a nossa vida é alimentada, e portanto vir aqui ao templo e ir embora após a missa, não é uma coisa simples, digamos assim.
A gente vem ao templo alimentar a nossa vida para fazer a vida manifestar lá fora. Por isso a gente vem aqui se encontrar com Jesus, se alimentar dele, para poder transmiti-lo lá fora, para fazer com que a vida continue sendo protegida e guardada e manifestada lá fora. Do rio, do templo brota o rio. Nós somos esse rio. E aí é interessante porque o Jesus vai falar exatamente disso. Ele vai dar um novo sentido para o templo. O templo não será mais apenas o prédio. O templo é cada um de nós. Quando ele fala lá, eu direi esse templo e o reconstruirei em 3 dias. Jesus fala do seu templo, que é o seu corpo. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Portanto, nós somos o templo. Não sei se vocês lembram, talvez não, porque foram batizados pequenininhos, mas foram padrinhos, né? E batizaram os seus filhos também. E lá no rito do batismo, a gente diz que por meio do batismo nós somos inseridos no corpo de Cristo. Nós não somos só nós somos Cristo mesmo, que continua a sua missão por nós. Porque nós somos inseridos no seu corpo, nós fazemos o seu corpo. E portanto, ao celebrar a dedicação à Basílica do Latrão, é claro, celebrar essa construção, que foi um marco histórico também na vida dos cristãos, é um ponto de comunhão com o Papa, mas também é lembrar que nós somos esse templo onde o Espírito de Deus habita, porque fazemos parte do corpo de Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, ao regressar para as nossas casas, para o nosso dia, para a nossa semana, que a gente volte renovado, sabendo que o Espírito de Deus habita em nós e que nós somos esse corpo de Jesus. Hoje, nós nos alimentamos dele na Eucaristia, é o corpo de Cristo, que vai se fazer então vida na vida da gente. Cada uma que vai comungar essa Eucaristia, que vai comungar esse pão, vai, digamos assim, fortalecer, né? Vai alimentar, nutrir, né? Esse corpo de Jesus que continua na história de hoje. É por isso que nós cristãos, né, nós não podemos nos acomodar, né, ou nos conformar com essa realidade da história, sobretudo uma realidade que é contra a vida, que é contrária à vida. Porque do templo do Senhor brota um rio, e esse rio faz a vida acontecer, faz a vida manifestar. E nós somos esse templo do Senhor agora. Então é de nós que deve brotar a vida, que deve fazer a vida manifestar. A igreja é a reunião, a assembleia do povo batizado. Então é cada um de nós que nos reunimos no templo dedicado ao Senhor para louvá-lo. Mas é cada um de vocês. Portanto, nessa Eucaristia, que a gente possa pedir ao Senhor que fortaleça em nós essa consciência de que nós somos o corpo de Cristo, que nos anime para que possamos fazer a vida acontecer no nosso dia a dia, porque o nosso Deus é o Deus da vida. E, portanto, nós devemos manifestar a vida, salvaguardar a vida em todas as suas manifestações. Seja na nossa vida humana, mas na vida do mundo, né? Como o Papa Francisco sempre costumava a nos animar nesse sentido, né? E até uma encíclica ele lançou, que é a Laudato Si, que é o cuidado com a vida, a casa comum. Então, a vida deve ser sempre preservada, e nós somos esses guardiãos e guardiãs da vida, porque do templo do Senhor brota um rio que faz a vida acontecer. Assim seja. Amém.